Oi gente, nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito de um filósofo muito importante para a psicologia e para todas as ciências, para o pensamento científico e filosófico de forma geral, que é o Edmund Husserl. A maioria das pessoas falam Husserl, né? Ele foi um pensador que estabeleceu aquilo que hoje nós conhecemos como fenomenologia. Eita, que nome grande, né? Mas não se preocupe, você vai se acostumar com esse termo. A fenomenologia, ela teve um papel indispensável para praticamente tudo que se produziu em ciência, em filosofia, no século XX, depois que o Husserl construiu aí boa parte do seu sistema de pensamento. Quando eu falo que toda a ciência, toda a filosofia teve algum contato, sofreu alguma influência pelo toque da fenomenologia, eu quero dizer, inclusive, criticando a fenomenologia, se contrapondo à fenomenologia. Então não exatamente só simplesmente aceitando ou absorvendo a fenomenologia. O Husserl viveu na segunda metade do século XIX, nascido em 1859 e faleceu em 1938. E ele inicialmente estava mais preocupado, sabe com o quê? Com a matemática. É isso mesmo, antes de tudo o Husserl era matemático, até que ele foi aluno do Franz Brentano, o próprio Franz Brentano, que criou o conceito de intencionalidade, que é muito importante para a fenomenologia. Bom, o Brentano foi professor também do Freud, né mesmo? Foi professor do Husserl, e esse momento em que o Husserl foi aluno do Brentano foi muito importante para ele. E aí, ali, na virada do século XIX para o XX, em 1900, temos a publicação de Investigações Lógicas, uma obra do Husserl, em que é considerado aí como um marco formal do surgimento da fenomenologia, ou tem quem diga fenomenologia moderna. Por quê? Porque esse termo fenomenologia não foi invenção do Husserl, ele tem já uma longa história de seu uso na filosofia. Aí em 1928 o Husserl aposentou-se de sua carreira acadêmica. Onde ele estava? Ele estava na Universidade de Friburgo, na Alemanha. Bom, num momento muito ruim historicamente falando, porque nós temos aí a ascensão do nazismo nesse país. Ele vai ser desligado dessa universidade compulsoriamente, mesmo já estando aposentado, ele continuava ali, digamos assim, como pesquisador, como colaborador, não é? E ele vai ser desligado em 33, quando dá a ascensão do nazismo. Ele vai ter então que dar um jeito, fazer com que os seus manuscritos sejam transportados clandestinamente para a Bélgica, onde ficam escondidos para não serem destruídos pelos nazistas. Por que tamanho ódio com relação ao Husserl? Porque o Husserl era judeu, não de crença. Afinal, o Husserl, em um certo momento da vida, ele se converte ao luteranismo, que é a vertente mais antiga do protestantismo, né? E então, assim, ele era judeu enquanto etnia, não é? Mas para os nazistas, então, qualquer mera desconfiança de que não fosse aquilo que eles quisessem já era motivo para deportar, quando menos, né? Para mandar embora, quando menos, né? Quando, na menos pior das hipóteses. Essa obra ficou escondida então na Bélgica, depois foi descoberta, trabalhada por vários autores, principalmente pelo Merleau-Ponty, que é um outro cara muito importante da fenomenologia. E essa obra toda compõe a chamada Husserliana, que é a grande obra do Husserl, vastíssima, tem muito a ser descoberto aí, muito sendo debatido a respeito do Husserl. E tem fases do seu pensamento também. É claro que daí é muita coisa para a gente falar. Eu gostaria de falar de um texto que se chama A Ingenuidade da Ciência, em que o Husserl ele dá umas cutucadas na ciência vigente aí até a virada do século XIX para o XX,
que ele está chamando de ingenuidade, que é um conceito importante na obra do Russell, né? O pensamento ingênuo é esse pensamento que aceita o mundo tal como ele aparenta a mim, tal como ele vem a mim através da minha percepção, através da minha experiência imediata, irrefletida. Muitas vezes também esse pensamento ingênuo, ele não é exatamente o senso comum, mas está ali juntinho com o senso comum, não é? Acontece que o Russell vai dizer que a ciência, ela estava sendo feita de forma ingênua. Não que ela estivesse caindo no senso comum, mas a ciência não estava refletindo a respeito da própria prática da ciência. Ela estava apenas fazendo as suas descobertas, né? Descoberta científica é um termo bem ruinzinho, bem senso comum, né? Mas ela estava fazendo apenas suas investigações sobre o mundo sem pensar sobre o próprio ato de investigar o mundo e sem questionar que mundo é esse que eu investigo. Simplesmente a ciência partia para cima do mundo para conhecê-lo, dizendo assim: existem coisas a serem conhecidas. E ponto final. E o Russell vai colocar: é preciso então que nós pensemos a razão. Mas aí não estamos falando da razão individual, eu, Luiz Bosco, desarrazoado ou não, sendo, né, uma pessoa racional ou não. A gente está falando da razão enquanto uma faculdade humana universal, do sujeito do conhecimento, que não é o sujeito individual, é o sujeito do conhecimento universal, não é? E que então a ciência não estava se dobrando para pensar a respeito da própria razão, que podemos definir assim de uma maneira simplista, como o conjunto de capacidades que permite ao ser humano conhecer, inclusive fazendo ciência. E que era preciso então pensar a respeito dessa própria razão antes de retomarmos a caminhada da ciência em sua busca de conhecer o mundo, não é? Essa produção do conhecimento, que principalmente a ciência positivista do Augusto Comte, fundamentada pelo Augusto Comte, e aí o Russell vai criticar abertamente, bem de frente mesmo, ela estava tendo uma posição ingênua de acreditar que ela já tinha a capacidade para conhecer o mundo e não precisava então ficar refletindo sobre o que é esse conhecer o mundo. E aí não é simplesmente pensar as suas metodologias, é realmente pensar que razão é essa que nós dizemos que usamos. Também um outro aspecto dessa ingenuidade diz respeito a como se considera a historicidade da ciência. O Russell fala, todo cientista conhece a história de sua disciplina. Ele vem do conhecimento que o precede. Mas esse conhecimento da história da sua disciplina, ele é simplesmente, como vamos dizer assim, uma verificação de que as coisas se sucederam e chegaram ao ponto em que está hoje. Mas não existe, para Russell, a ciência estava desprovida de uma historicidade no sentido de compreender a ciência na sua relação com esse mundo que se coloca diante da gente. Não somente com a história das ações, das descobertas científicas que nos precederam, mas como que se relaciona a ciência com todo o mundo com o qual ela se defronta, sobre o qual ela se debruça para conhecer. Aí citação aqui do Russell, aspas, eu vejo a ingenuidade no fato de o cientista não levar em conta em sua tarefa a historicidade como algo que essencialmente a acompanha. Russell está aqui criticando a ideia da neutralidade pura, perfeita da ciência. Essa neutralidade pura, perfeita, nunca existiu. A ciência acontece dentro de um desenrolar histórico sempre. E é preciso então que pensamos e reflitamos sobre o próprio uso da razão e sobre a historicidade da ciência. Ele coloca o papel da psicologia em descobrir como essa razão, com um R maiúsculo,
como que ela funciona, né? Ou seja, a psicologia voltada principalmente para uma epistemologia, para um estudo das condições e dos processos envolvidos na elaboração do conhecimento. Porque para Husserl é preciso elucidar então como funciona a nossa razão, nossa relação com o mundo, e essa razão que tem sua historicidade, para depois então a gente poder fazer ciência de verdade. Beleza? Eu espero que tenha aí sido a provocação para conhecer um pouco a respeito do Husserl. Lembrem-se sempre de ler e não simplesmente assistir ao vídeo somente. Curte o nosso canal, compartilhe, porque mais gente tem que ter acesso ao conhecimento. Valeu!